Olá, meus queridos. O vídeo que está vindo aqui, ele tá longo, mas está com muitas lições. Por quê? A gente vai mergulhar na história dos términos. Então, por que os términos estão ocorrendo na minha vida? O que será que está acontecendo? Por que as pessoas estão terminando? Será que o problema então sou eu? Será que eu não sou boa o suficiente? Por que eu não consigo manter os relacionamentos? O que é que está acontecendo? Vamos acompanhar? E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo você encontra as informações da gravação privada. Tem as várias modalidades de gravação privada, tem também as opções de pacote de atendimento online. Então, se você gostaria, de trazer esse conflito, essa situação que tanto te angustia, para que a gente bata papo, ao vivo, de maneira online. Então, 3 atendimentos, 5 atendimentos, certo? Depois você pode renovar o pacote, caso seja do seu interesse, é claro, e sai muito mais barato do que se fosse um único atendimento. Todas essas informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, como você está? Tudo ótimo. Acredito que esse e-mail será respondido daqui a uns anos. Olha, minha querida, realmente tinha o prazo de 3 anos de fila de espera. Só que como nós perdemos, os e-mails de 2018 até 2021, sumiu tudo num ataque hacker que aconteceu no provedor do nosso site, então, por isso que a fila diminuiu para 1 ano, Agora deve estar em 10 meses, eu acho. Deve estar por aí. 10 meses, 1 ano, a fila de espera está circulando em torno disso agora. Mas estou lhe escrevendo, pois gostaria de saber o seu ponto de vista, mesmo que eu já esteja em outro momento da minha vida. Eu gostaria de levantar 2 reflexões hoje. Vamos lá. Tenho 24 anos, moro no Rio de Janeiro. Conheci um rapaz nas redes sociais e passamos a conversar todos os dias. Ele tem 35 anos, um filho e está divorciado há pouco menos de 1 ano. Nós tivemos nosso primeiro encontro e eu gostei muito da companhia dele e de conhecê-lo um pouco mais. Foi recíproco. Assim, passamos a nos ver todos os fins de semana. Ele foi um homem muito bom comigo, sempre carinhoso, atencioso, cozinhava para mim, etc. Passamos a ser muito presentes um na vida do outro. Ele me apresentou o filho depois de uns meses, trocamos ovos de Páscoa e ambas as famílias sabiam da existência do relacionamento. Até que um dia eu o questionei sobre a nossa relação, pois para mim o nosso status não estava claro o suficiente. Nos comportávamos como namorados, mas nunca havíamos conversado sobre isso. Ele disse que não estava procurando um relacionamento sério. Nossa, falou na lata, hein? E deu a entender que só estava passando tempo comigo. Não entendi nada. Então resolvi terminar a relação, já que eu estava sentindo um apego por ele e por tudo que estávamos vivendo. Porém, alguns dias depois fui encontrá-lo para entregar um presente que eu já havia comprado para o filho dele. E então não segurei o fogo na Chibiu e nós ficamos. O fogo na Chibiu é fogo, né, bem? Aquela labareda, aquele calorzão que vem por baixo. Transamos. E no pós-sexo, ali na cama mesmo, ele se declarou para mim. Disse que estava gostando de mim, me encheu de elogios, disse que sentia muita vontade de se jogar nos meus braços, mas se sentia travado. Ele se sentia travado, pois estava vivendo um momento conturbado da vida dele. Não entrarei em detalhes, pois tenho receio de alguém o identificar por conta da especificidade dos fatos. Ai, meu bem, e nós vamos ficar como aqui agora?
Não vai dar, eu não vou conseguir opinar se esse travamento dele, né, tem consistência ou não, porque você não pode relatar. Mas, para você ter uma ideia do que estava acontecendo, a ex-mulher rejeita o filho deles, e por isso ele o criava sozinho. Além dela fazer um inferninho na vida dele, por não aceitar o desfecho da relação deles. Segundo a versão dele, o relacionamento foi tão abusivo que ele não conseguiu nem se despedir da mãe que estava em leito de morte. Enfim, após esse nosso momento de amor, ele passou para um estado de confusão e angústia constante. Uma hora ele queria manter a relação, depois não queria mais. Uma vez ele verbalizou que não queria assumir mesmo que estava apaixonado e que não estava contando com isso nesse momento da vida dele, mas que sentia muito confuso e não sabia o que queria. E então resolvi cortar relações de vez. Diante da indecisão dos outros, quem se decide é você, não é mesmo? Acompanha o canal mesmo. E estamos há 1 mês sem nos falar. E o pior de tudo é que eu alimento esperanças de que ele me procure. Então, isso que é o problema, né, bem? Porque aí não consegue, não fica patinando. Terminei. Diante da indecisão do outro, quem se decide sou eu. Mas eu preciso de fato decidir. Não. Eu não quero isso pra mim, não. Então, ó, acabou. Porque assim, gente, não é... Ai, o André falou, ai, que frase linda. Diante da indecisão do outro, quem se decide sou eu. Ai, que frase impactante que o André fala, né? Ai, amei essa frase. Aí eu chego numa situação de indecisão dessa, ai, lembrei do André, e eu também vou terminar. Só que eu termino porque eu acho a frase linda. Ai, diante da indecisão do outro, quem se decide sou eu. Então tá bom, vou terminar. Só que no fundo, eu não tô decidido. No fundo, eu tô terminando e aí você acaba fazendo, na verdade, o joguinho, que é o que eu sou mais contra, né? Esses joguinhos que esse povo na internet fica ensinando os outros a fazer. Fazer joguinho, né? Dê gelo, o gatilho da escassez, se afaste, que depois então a pessoa vem atrás de você. Então você acaba fazendo, né? Ai, eu sou aluna do André. Então você acaba fazendo uma coisa, mas na verdade o que está como pano de fundo é o que os outros, que são esses caras que eu não concordo com o que eles fazem, se acaba fazendo, na verdade, o que eles pregam. Porque eu estou terminando, na verdade, só para dar um sustinho na pessoa. Tipo, ó, tá me perdendo, então eu fico nessa expectativa de que ele vai vir atrás de mim. Aí não vira, hein? Aí não rola. Se eu terminei, eu tenho que estar com a decisão convicta. Eu vou terminar porque eu não quero isso para mim. Isso aqui, então, não tá rolando. Chega, vou colocar o ponto final. Ah, então, André, terminei e tal, mas e aí? Ele veio me procurar. Se ele vier, aí é outra história. Se eu vou ouvir, provavelmente eu vou querer ouvir o que ele tem a dizer. Se eu vou acreditar ou não, se eu vou, né, diante do que eu tô vendo, se eu acho que vale a pena dar uma outra chance, aí é outra história. Mas o problema é esse. O problema é eu terminar a relação e aí todos os dias eu tô olhando pro celular e imaginando que ele vai me mandar uma mensagem. Quando eu entro no e-mail, eu já entro com o coração acelerado, achando que vai ter um e-mail dele lá explicando a situação, se declarando para mim, pedindo para voltar. Então, quando a gente vai terminar, a gente tem que ter consciência. Eu estou terminando porque essa situação não me acrescenta, essa situação me faz mal. Então, eu estou terminando para que eu possa seguir. Eu não estou terminando para que o outro venha me seguir. Eu estou terminando para que eu possa seguir. Eu sei que não devo fazer isso, mas não consigo evitar. Por isso que tem que ter essa racionalização todos os dias. Eu terminei porque eu quero seguir. A minha primeira reflexão é:
Se ele está apaixonado, até onde devo acreditar que os problemas pessoais são empecilhos para manter um relacionamento que lhe faz bem? Olha, meu anjo, isso aqui é complicado, porque você não pôde dar os detalhes, então, certo? Não tem como eu falar até que ponto. Se você tivesse especificado, eu entendo que você não pode, mas você tem que entender que também, né, diante da sua não especificação, não tem como eu falar se o que esses empecilhos que ele relatou e que você não pode nos relatar, se esses empecilhos são válidos ou não são válidos. Se esses argumentos são sólidos ou não são sólidos. Então, sinto muito, né? Porque não adianta, depende do contexto. Você sabe que, vou dar um exemplo para você sobre contexto. Essa semana eu estava num atendimento online com um rapaz. E aí ele me trouxe a seguinte situação, de que a namorada, que na verdade era ex, né, mas eles estavam mantendo contato. E aí ele falou assim para mim, então André, nesse caso você acha que eu devo manter o contato com ela? E aí, diante daquele contexto que ele me trouxe, eu falei para ele, diante desse contexto vale a pena, por enquanto, você manter o contato sim. E eu vi que ele ficou um pouquinho espantado. Aí depois ele falou para mim, nossa André, eu acompanho suas lives e tal, e assim, eu tava esperando que você ia falar que era para eu cortar o contato com ela. Eu falei, pois é, meu querido. Por quê? Porque numa live, por exemplo, onde a pessoa fala, André, a pessoa terminou comigo e fala que gosta de mim, mas ela não quer voltar comigo, mas não corta o contato. E agora? Tá vendo? De maneira geral, eu vou falar, não, mas isso está sendo ruim para você, porque você, né, é conveniente para a pessoa manter o contato com você, isso eu vou falar de maneira geral. Só que quando a gente entra nas particularidades da pessoa, no caso desse rapaz, claramente, por enquanto, ele não deveria se afastar. Ele deveria manter o contato com ela sim, porque no caso dele, né, era um caso totalmente diferenciado, onde claramente a pessoa gosta, né, só está com receio de voltar porque tem medo que ele cometa a mesma situação que cometeu antes. Então ali, por enquanto, era válido permanecer ali, conversando com a pessoa, mantendo contato com a pessoa. Mas você está vendo? Numa situação, eu vou falar exatamente o oposto disso. E numa outra, eu vou falar outra coisa. Porque contextos diferentes, histórias diferentes, né, são olhares distintos. Então, minha querida, uma pessoa, às vezes, pode ser que os problemas pessoais se tornem empecilhos, ainda que eu goste da pessoa? Dependendo do contexto, sim. Dependendo do contexto, não. A pessoa está meio que, na verdade, usando isso para não ter nada sério. Que diacho de confusão é essa se ele disse que gostava de mim? Pois é, né? Dentro do que eu acabei de falar agora. A minha segunda reflexão é, apesar de ser nova, coleciono algumas frustrações em relacionamentos. E não é a primeira vez que alguém abre mão de estar comigo. Parece que o problema sou eu. Eu sei que estou sendo influenciada pela tristeza do fim desse relacionamento, mas estou me sentindo insuficiente. Não sou boa o suficiente para que alguém queira ficar comigo? Então quer dizer que se uma pessoa termina comigo é porque eu que não fui suficiente para ele. Não é porque algo dentro dele mudou. Ou porque ele estava com fogo de palha. É porque eu que não sou suficiente para segurar a pessoa. Então, já pensou em Gisele Bündchen, que já foi traída, Grazi Massafera, hein? Tem gente top aí, hein? Top, que passou e passa por essa situação, vai continuar passando, elas não são suficientes. Não sou boa o suficiente para que alguém me valorize. O engraçado é que eu me acho uma mulher fantástica, mas de que adianta?
Grande merda ser uma mulher foda se ninguém me enxerga. Ou se enxerga, não me coloca como prioridade na vida dela. E você se coloca como prioridade na sua vida? Ou depois você começa a girar em torno da outra pessoa? Quando você está conhecendo alguém, você começa a girar em torno da pessoa. É isso. Porque se for isso, a gente já detectou o erro, então, bem. Eu não tenho que começar a girar ao redor da outra pessoa. Eu tenho que continuar aqui comigo. Entendeu? Eu tenho que continuar aqui e ele tem que continuar. Sabe os discos de vinil de antigamente? Ele tinha um furinho, não é? Você colocava ele ali na vitrola e aí ele fica girando, né? Ao redor dele mesmo aqui, do buraquinho. Então, eu sou esse buraquinho aqui, Eu sou esse disco de vinil aqui, eu tô rodando em volta de mim. O outro também é um disco de vinil e ele gira ao redor dele. E aí, esses discos de vinil, eles podem, num determinado momento, eles só podem se encontrar. Sabe a hora que um círculo cruza com outro, forma aquela área em comum aqui, né? Aquela área sobreposta. Então, isso é o relacionamento. Eu sou um disco completo e eu estou girando, né, em torno de mim mesmo. O outro é um disco completo que está girando ao redor dele mesmo, mas a gente se encontra. E a gente tem esse ponto em comum que é o relacionamento. Mas o meu centro sou eu. Quando eu me coloco à margem da minha própria vida para girar, né, ao redor do outro, a coisa desequilibra. Então eu quero que você pense isso. Pense nisso. E você que está me assistindo, pense nisso. Quando eu começo um relacionamento, eu vivo em função da pessoa? Ou eu não sou tudo isso, tudo o que eu penso que sou, né? Bom, meu bem, aí é você, né? E mais me parece que você está querendo se desvalorizar. Aliás, me parece que você está sendo um pouco contraditória. Porque você primeiro diz que você se acha uma mulher foda. Mas ao mesmo tempo você não se acha boa o suficiente. Então tá tendo aí um tilt, tá dando um curto-circuito nas informações aí. Como eu disse, já vivi muitos relacionamentos frustrados e eu sinto raiva de mim mesma por estar de novo nessa situação. Talvez porque você não tenha tirado as lições necessárias dessas relações. Porque todas as coisas, por mais frustrantes que tenham sido na nossa vida, elas sempre vão nos trazer alguma lição. Ah, mas isso diz mais sobre as outras pessoas do que sobre você. Ah, mas não deu certo porque não era para ser. Nossa, mas então não é para ser com ninguém, né? Ah, meu bem, aí essas frases são frasinhas prontas que as pessoas costumam dizer mesmo, né? Ah, mas não deu certo porque não era para ser. Não, bem, que não era para ser, que as coisas vão ser à medida em que eu faço com que elas sejam. Se eu estava girando ao redor das pessoas no início de um relacionamento, as coisas não aconteceram porque eu não fiz para que as coisas acontecessem, porque eu desequilibrei o negócio. Eu comecei a girar ao redor da pessoa e tal, e aí a coisa desequilibra. E outra coisa que está em desequilíbrio é eu achar que os términos fazem de mim uma pessoa desinteressante. Então os términos estão acontecendo na minha vida é porque eu não sou boa o suficiente, é porque eu não sou uma pessoa interessante, é porque... Cara, vamos parar com isso, gente. Pelo amor de Deus. Se cada vez que a gente passar por um término, a gente for, sabe, vai tirando ponto. Sabe, professor? Professor, tira um ponto seu aqui, tirei um ponto seu aqui, tirei um ponto seu aqui. Então, eu vou perdendo ponto. Aí, quando eu tiver com 40 anos, eu tô com um saldo negativo. Cada término que foi acontecendo na minha vida, eu vou me negativando. As coisas precisam estar equilibradas dentro de nós, certo? Essas visões desequilibradas sobre nós mesmos vão nos colocando cada vez mais numa situação onde a gente tende, então, a querer
cada vez mais fazer um relacionamento dar certo. Porque se o término é como fosse um demérito meu, algo que me diminuísse, então quando eu entrar num novo relacionamento, por que eu já vou começar a girar ao redor da pessoa? Porque eu quero fazer dar certo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque eu preciso espantar a ideia de que eu não sou boa o suficiente. E aí eu já começo a relação seguinte de maneira desequilibrada. Por isso que aí, né, uma coisa vai puxando a outra. Aí essa relação que já começou de maneira desequilibrada também vai terminar. Quando termina, eu aumento e reforço a ideia de que eu não sou boa o suficiente, que eu sou uma pessoa desinteressante. O término, na verdade, ele me desqualifica. E aí, então, quando eu começo um novo relacionamento, eu vou com força total, porque agora tem que dar certo, agora tem que funcionar, porque vira o ciclo vicioso, vira uma bola de neve. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.